Olá, estamos aqui dando continuidade ao primeiro vídeo, né, que colocamos no canal sobre a questão da obsessão securitária e da construção das escolas, ou de defesa, né, por parte de parcelas da população, da implantação de modelos escolares como o cívico-militar. O vídeo anterior nós finalizamos, né, mostrando então essa ambiência, né, contemporânea, caracterizada pelo que o sociólogo David Garland chamou de obsessão securitária, essa sensação de insegurança no ar, né, pelo menos que atinge parcelas significativas da população, e uma sensação de insegurança, então, embasada, como tentamos explicar no vídeo anterior, mas nem sempre visibilizada, mas uma insegurança causada em grande medida como fenômenos da globalização e das mudanças pelas quais o modo de produção capitalista tem passado, né, de um capitalismo produtivo, embasado na construção de empresas e na produção de empregos, para um outro tipo de capitalismo embasado na especulação financeira, né? E toda a crise que isso gera, inclusive no campo do trabalho, da empregabilidade, né? Da precarização dos trabalhos, que acabam gerando uma sensação de insegurança, principalmente por parte considerável da classe média, que sente o seu padrão de vida muitas vezes ser diminuído do ponto de vista de perda de poder aquisitivo, né? E todo esse contexto de risco, de mudança, de perda de controle, digamos assim, do ambiente, né? De um ambiente mais tradicional, por meio do qual muitos indivíduos, famílias, grupos estavam acostumados a lidar, né? Isso gera a sensação de perda de segurança, da segurança ontológica, como vai dizer o sociólogo Anthony Giddens, né? Consequentemente, a questão dos pânicos morais, uma tentativa, por vezes, de ao buscar resposta para essas circunstâncias, né, dessa mudança societária, acabar se colocando a culpa nisso em outros grupos, né, vistos como grupos que ofereceriam risco, perigo para os padrões tradicionais, morais, comportamentais da sociedade, que acabam sendo atacados, então. E isso se dá justamente por meio de um tipo de racionalidade que tenta explicar a realidade, uma racionalidade muito situada no elemento da moral, da moralidade. Por quê? Porque, em grande medida, esta racionalidade, que de um certo modo procura explicar o que está acontecendo no mundo e buscar uma segurança ontológica, né? A sensação securitária, essa racionalidade, em grande medida, vem, por exemplo, do âmbito das instituições religiosas, que lidam no seu cotidiano, do ponto de vista de leituras, né? Do mundo, a partir de um viés moral dos comportamentos, do certo, do errado, né? Então, uma leitura moralizante dos comportamentos, né? E aí deixamos de ter, assim entendo, né? O, o, neste contexto, leituras advindas, por exemplo, do campo da economia, do campo da sociologia, de outros saberes que nos ajudam, nos ajudariam, nos ajudam a entender esse fenômeno complexo de forma mais ampla também. Essas outras leituras acabam sendo subsumidas e substituídas, né, por leituras em grande medida advindas de instituições religiosas que eu, como disse e repito, mantém um tipo de racionalidade explicativa do mundo embasado em construções moralizantes dos comportamentos, né? Daí os pânicos morais, uma criminalização dos comportamentos daqueles que são considerados diferentes, como se esses fossem os únicos ou os principais causadores dos problemas da sensação de insegurança vivenciada por grande parte da população, quando, na verdade, e aí a importância de um saber sociológico para nos ajudar a entender isso, quando, na verdade, essas mudanças advêm de outras características, como a da própria globalização, como explicamos, como da financeirização do capitalismo, né? Ou seja, de outras realidades, né? Mais abrangentes que abarcam o campo da economia, o campo da cultura, inclusive, né? Aqui nesse vídeo, a gente complementando essa leitura, a gente acrescenta, para além dos fenômenos da globalização, da financeirização do capitalismo, né, que deixa de ser um capitalismo produtivo para ser um capitalismo especulativo, a própria questão do neoliberalismo, né? Que no Brasil a gente pode materializar essa questão do neoliberalismo a partir da figura do ministro da Economia, do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, né, o chamado Posto Ipiranga, pelo presidente Bolsonaro.
E de que modo encontraríamos essa perspectiva neoliberal no comportamento do ex-ministro Paulo Guedes? Numa defesa da privatização da coisa pública, né? Uma leitura, de um certo modo, que coloca de forma unilateral o setor privado como um setor produtivo e competente, destituído de, por exemplo, de ações embasadas na corrupção. Então, olha para o campo privado, até porque Paulo Guedes vem do campo privado, nunca trabalhou no setor público. Então, essa tendência que o ministro teve, né, no seu mandato de defender a iniciativa privada, o empreendedorismo, vendo este campus econômico, né, como univocamente positivo, destituído de qualquer característica negativa, e por outro lado demonizando, né, o funcionalismo público, o setor público, colocando este aspecto do campo do mundo econômico, né, o setor público, como eminentemente ineficaz, incompetente e dotado de posturas corruptas. Então faz uma leitura dicotômica, né, defendendo um, criminalizando o outro. Aí você vê uma perspectiva neoliberal no sentido de defender uma sociedade livre da interferência do Estado, o que é ambíguo, né? Porque enquanto ministro da Economia de um Estado, né, o Estado Democrático de Direito brasileiro, aquele que deveria se preocupar justamente com qual o papel do Estado, então, do campo político do Estado, nação, para regulamentar, inclusive, as questões econômicas, parte do pressuposto de que o que vem do público é negativo, é ruim. É estranho ter assumido um cargo para tocar uma situação que, no seu próprio discurso, ele desconstrói totalmente a questão do Estado, da importância do Estado, né? Então a gente vê esse elemento neoliberal nessa defesa intransigente da privatização da coisa pública, né? A gente pode até lembrar aí de alguns argumentos que têm sido utilizados no contemporâneo, de alguns que defendem o anarcocapitalismo, né? Ou seja, a extinção total de toda e qualquer interferência divina do Estado no campo da economia, coisa que ousamos dizer que é impossível. Não há capitalismo sem Estado. As próprias empresas privadas que competem no mercado capitalista, elas são, em grande medida, em primeiro lugar, regulamentadas pelo Estado, muitas vezes protegidas pela competição externa pelo Estado, quando não são, muitas vezes quebram, e elas são alimentadas por recursos advindos da coisa pública, né? As empresas recebem subsídios do Estado, da coisa pública, para desenvolverem as suas atividades. Então não há capitalismo sem Estado. Mas a postura de Paulo Guedes nos lembra, por exemplo, grupos que defendem o anarcocapitalismo, embora ele, na época, como ministro do Estado. Então essa demonização dos servidores públicos, né, também, então, essa postura que acaba acontecendo, de um certo modo, ajuda, se soma às leituras advindas dos campos, ou do campo religioso, com esse viés mais moralizante dos comportamentos, quando acaba justamente contribuindo, né, com essa leitura moralizante advinda do campo religioso, no sentido de criminalizar ou de culpabilizar determinados setores da sociedade pelo esgarçamento social, pela mudança social que estaria sendo desencadeada, digamos assim, inclusive do ponto de vista de uma perspectiva negativa, né? Estaríamos perdendo o controle de uma condição existencial anteriormente vista como segura, ordenada, moralmente correta, para um outro tipo de sociedade decadente, digamos assim. Quando insistimos aqui, quando do ponto de vista sociológico a gente consegue entender que, na verdade, essas mudanças advêm de elementos como globalização e outras questões. Mas então essa pauta moral comportamental e disciplinar dos comportamentos acaba ganhando força por conta desses fenômenos, né? E isso acaba atingindo, então, em grande medida, o campo da escola, o campo escolar, né, da educação formal. Por exemplo, por meio de leituras, perspectivas que defendem a implantação de escolas cívico-militares, né? E aqui dá para a gente tentar elencar algumas causas disso.
advindas de famílias que defendem essa proposta, porque de um certo modo parece que a escola cívico-militar acaba aparecendo, consciente ou inconscientemente para essas famílias, como aquele ambiente que nos permite ou permite a essas famílias retomar o controle, né, via instituição escolar, da educação, do disciplinamento dos seus filhos, né? Já que muitas vezes as próprias famílias têm dito, né? Quem trabalha no campo da educação sabe disso, quando tem reuniões de pais, muitas vezes dizem que eles não conseguem mais controlar os filhos, então eles pedem que as escolas ajudem a disciplinar o comportamento dos filhos. Nada melhor que uma escola cívico-militar a priori para fazer isso, na leitura deles, né? Da mesma forma, pretende que as escolas cívico-militares, assim como as militares, né, sustentem o ingresso de seus filhos em instituições de ensino superior renomadas. Ou seja, grande parte daqueles que defendem as escolas cívico-militares pensam que as escolas cívico-militares podem, né, atingir o patamar de excelência escolar que as escolas militares normalmente atingem. Quando a gente vê as avaliações que são feitas anualmente aí no Brasil a nível de ensino médio, algumas escolas militares tiram boas notas, digamos assim, do ponto de vista da qualidade do ensino. Então as pessoas também acham que, ao ser implantadas escolas cívico-militares, poderíamos estar nos aproximando dessa competência, dessa qualidade que existe pretensamente nas escolas militares. Só que as escolas militares são aquelas ligadas às Forças Armadas, né? Filhos de militares, muitas vezes instituições privadas, né? Advindas de pessoas que, até por serem das Forças Armadas, em grande medida também são classe média. Então elas já têm um capital cultural que lhes permite, digamos assim, ao adentrar essas instituições, seguir, digamos assim, um padrão comportamental que vai lhes permitir ter sucesso. Diferente das escolas cívico-militares, né? Que são escolas públicas, civis, de periferias das cidades, que muitas vezes passam pela escolha de se transformar em cívico-militar justamente porque estão passando por problemas, situações difíceis, econômicas, culturais, periferia da cidade, que adotam então ou passam pela possibilidade de adotar o modelo cívico-militar, e mesmo quando adotam o modelo cívico-militar, na verdade continuam atendendo, né, grupos de escolares, alunos, que não advém necessariamente da classe média, mas muitas vezes advém de classes socioeconômicas menos privilegiadas, com famílias desestruturadas. Então, mesmo que ao adentrar em escolas cívico-militares, não tem um capital cultural, como tem aqueles que adentram nas escolas militares, para obter muito provavelmente o mesmo tipo de sucesso, né, que se diz que as escolas militares têm, né? E também a gente pode dizer que talvez uma das causas que fazem então essas famílias defenderem as escolas cívico-militares é que pretendem que seus filhos, né, pretendem manter seus filhos em ambientes pretensamente também distantes da violência, porque, como dissemos no vídeo anterior, essa questão da obsessão securitária perpassa uma sensação de insegurança crescente. E isso teria chegado, essa sensação de insegurança, inclusive nas próprias escolas, né, casos de violência, etc. Então, muitas famílias querem proteger seus filhos e pensam que, então, se em ambientes escolares que mantêm a presença de policiais ou de militares, provavelmente nesses ambientes teríamos mais segurança do ponto de vista, então, da manutenção da vida, né, dos seus filhos, dos estudantes. Então, aqui é possível dizer que, em grande medida, né, o medo, a tentativa de disciplinar os comportamentos, né, dos seus filhos, de modo que eles se preparem para o futuro, para o mercado de trabalho, se prepararem, né, profissionalmente, e a vontade de separar a escola de temas sociais críticos. O que eu estou chamando de temas sociais críticos? Aqueles que lidam com questões religiosas, questões da sexualidade, questões políticas, ideológicas, né? Que muitas vezes certos pais, famílias entendem que a escola não tem que discutir esse tipo de questão, principalmente se ela trabalha esse tipo de questão por meio de um olhar que pode ir contra, ou a priori pode ir contra aquilo que as famílias pensam ser o correto em termos dessas perspectivas. Então, muitas famílias não querem que as escolas trabalhem e entendem que as escolas cívico-militares não seriam uma das instituições que não trabalhariam esses temas que eu estou chamando aqui de temas sociais críticos, né? Porque adotariam uma perspectiva mais conservadora, digamos assim. Então, isso tudo leva muitas famílias a procurarem as escolas cívico-militares, defenderem essa proposta, né? E aí cabe aqui, para encerrar esse segundo vídeo, para que não fique muito extenso, dizer que toda essa discussão a respeito
da obsessão securitária, dessa sensação de insegurança, e aí dependendo do tipo de racionalidade que é dado para tentar responder, né, da onde que vem essas mudanças negativas que estariam acometendo a sociedade, em grande medida a gente localizou aqui esse tipo de leitura advindo de perspectivas religiosas, moralizantes dos comportamentos, né, que não conseguem entender, na verdade, o movimento advindo da economia, da própria política, etc. Então acabam se prendendo a um tipo de racionalidade que simplifica a explicação diante das mudanças, né? Principalmente diante de uma sensação de medo, que causa ainda mais a questão emocional, né? E muitas vezes aquela busca do bode expiatório, quem que seria o culpado diante de tudo isso, né? E acaba isso adentrando, obviamente, essa ambiência, não só de modo mais geral, perpassando a sociedade como um todo, como isso entra em instituições específicas como as próprias escolas, que acabam então sendo vistas como ambientes mais ou menos afeitos a estarem preparados para lidar com essas transformações, né? Tá? Então, acho que esse é um tema bastante interessante, por isso fizemos 2 vídeos aqui que nos levaram a tentar perscrutar, entender de forma mais interessante, mais abrangente, o caldo cultural presente no cotidiano, do medo, da insegurança, da mudança, possíveis respostas encontradas aí, né? Por várias instituições, por várias instâncias, por vários tipos de racionalidade, e por vezes respostas equivocadas ou construções racionais de entendimento equivocados que acabam, por sua vez, gerando respostas também equivocadas diante do que a gente